Olá gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou falar sobre a notícia que repercutiu no mundo inteiro, não só na mídia japonesa, nas TVs asiáticas, mas também no mundo inteiro, que foi uma declaração do grupo K-pop, o maior grupo do mundo, que é o BTS. Deixou os fãs em polvorosa por causa de alguns termos, algumas coisas que foram um pouco mal entendidos. Mas o que isso tem a ver com a nossa vida? Muitas pessoas que não acompanham, não conhecem. Mas o que essa notícia pode trazer aí de relevância para a vida do mundo? Todo mundo sabe que hoje nós temos uma vida globalizada. O mundo já não é mais cada um no seu quadrado. Todo mundo está interligado. E com este anúncio do BTS, dessa parada, será que a indústria artística, tanto da Coreia do Sul quanto a indústria artística asiática, pode vir a ser afetada? Porque existe uma problemática, que é isso que eu quero chegar na questão de relevância para esta notícia, que é: nós tivemos aí esse tempo de pandemia, 2 anos, são longos anos, onde a indústria turística no mundo inteiro parou. Principalmente aqui, a Ásia é muito forte na questão da área turística, da economia do turismo. Principalmente aqui no Japão, toda a Ásia, o Japão é muito aberto para todas as nações, tem uma indústria muito forte e com essa parada, as fronteiras estão fechadas. As fronteiras do Japão, então, são rigidamente fechadas. Está começando a abrir um pouco para estrangeiros agora, mas com tudo bem assistido, tem que vir em grupos, vir com guias turísticos e é tudo bem monitorado. E assim o mundo inteiro ainda não abriu totalmente para o turismo, ainda tem muitas restrições. E com isso acabou quebrando muito da economia do mundo por conta do turismo. Mas que elevou a economia, o que estabilizou, foi justamente o mundo ter ficado mais em casa e acompanhado mais as notícias e o que estava acontecendo pela internet. E isso colaborou muito para o fenômeno BTS, para o K-pop, para a cultura sul-coreana ter se divulgado no mundo. Claro, existem outros fatores, mas é inegável que o BTS ele conseguiu proporções estratosféricas por conta muito da pandemia e por causa desse break que o mundo teve. Eles chegaram a bater nos Estados Unidos recordes que não eram quebrados, que não eram chegados nem perto da época dos Beatles, como banda estrangeira no caso, né? Então eu vou falar rapidinho para vocês ficarem por dentro do que aconteceu. Na TV japonesa falando sobre este assunto, mas na parte do entretenimento, nas partes das notícias, eles estão dando pinceladas sobre essa notícia. Então não é uma coisa que eles estão enfatizando tanto no geral. Mas quando são programas de entretenimento, aí eles vão mais fundo, levam especialistas e tudo mais. Eu separei aqui uns artigos para vocês, para a gente ficar por dentro do que aconteceu e se o que aconteceu pode afetar aqui a nossa vida na Ásia. Vamos lá. Tem esta notícia aqui neste site que diz: superstars do K-pop BTS anunciam que vão fazer uma pausa para trabalhar em projetos solo. A confusão foi que eles usaram a palavra hiato várias vezes. Eu entendo que a palavra hiato é só uma parada e que depois eles podem retomar, mas os fandoms, os ARMYs, que são os fãs do BTS, entenderam que foi uma parada. Eu sei que eles fizeram uma confusão e como eles fizeram uma live comemorando 9 anos de BTS, que está aqui, ó, vou passar um pouquinho para vocês sem som, diretamente, né, do canal deles. E aí eles estavam ali nessa comemoração de 9 anos do BTS, conversa vem, conversa vai. Eles geralmente têm esse momento, né, para os fãs, e eles começam a anunciar o que caiu com uma bomba, né, como se alguém tivesse pisado num grande formigueiro e que se espalhou assim pelo mundo inteiro, porque meio que pegou a maioria dos fãs de surpresa, mas aqueles que são fãs bem, né, que acompanham muito bem a carreira deles, sabe que já tinha coisas ali que davam esse indício, principalmente na questão de servir o exército, porque eles ainda não prestaram, né, seu serviço ao exército, nenhum deles ainda. E tem um deles que vai fazer 30 anos este ano e é o tempo limite. Como eles já estão se sentindo esgotados, eu creio que
vão aproveitar e vão parar por causa disso. Eles não falaram nenhuma palavra com respeito a servir o exército e por isso que eles estão parando. Eles não falaram que é isso. Eles falaram outras coisas. Então eu vou ler um pouquinho aqui para vocês sobre os BTS que anunciaram que vão dar uma pausa para trabalhar em projeto solo. Isso já é algo de hoje, mas de ontem foi usado muito a palavra hiato e a palavra eles iam parar. Mas como teve muita repercussão e a gravadora deles, as ações caíram, praticamente não estava parando de cair, então veio o povo lá da gravadora deles e deu uma remediada aí para que os fãs e a indústria, né, não ficassem tão abalados. Então vou dar uma lida aqui por cima para vocês. Os superstars do K-pop BTS anunciaram que levarão algum tempo para trabalhar em projetos solos. Mas os membros da banda, incluindo o J-Hope, que será o handling da Lollapalooza, ele vai se apresentar solo no Lollapalooza, falaram durante o anúncio dessa notícia surpresa. Cada membro, né, do grupo falou. São creditados por gerar bilhões de dólares à economia sul-coreana e lançaram esta bomba no seu canal oficial no YouTube. E aqui com todas as palavras, com todas as letras, estamos entrando em um hiato agora, disse o Suga, cerca de 20 minutos no clipe. Eles fizeram alguns comentários sinceros sobre lutas que estão tendo e o recente sucesso dos sucessos Butter, Permission to Dance e o hit global Dynamite. O RM, que é o líder, né, e o Jimin falou que estavam exaustos, estão passando dificuldade. E uma declaração assim meio polêmica, né, do RM foi que ele que escreve as letras, né, ele disse que não sabia mais que tipo de grupo eles eram e que os membros da banda estão exaustos. E é por isso que nós estamos passando por essa fase difícil, estamos tentando encontrar nova identidade. Este é um processo exaustivo e longo. Choraram, né? E eles agradeceram aos seus apoiadores, que são conhecidos online como ARMY. O significado de ARMY, vocês sabem que significa exército. Assim como o BTS significa Bangtan Sonyeondan, ou seja, garotos esquadrão à prova de balas. E antes de saber mesmo se é um fim ou se é uma pausa, eu separei outros sites aqui. Vamos dar uma lida aqui rapidinho. Título, né? A agência BTS declara suspensão de atividade e houve um mal-entendido e uma confusão na imprensa. Mas mais materiais estão sendo preparados sobre isso. No dia 15, a emissora sul-coreana ITN noticiou a reação da sua agência em relação à confusão com a notícia da suspensão das atividades do grupo mundialmente famoso, o BTS. Então aqui explica o que cada membro falou sobre isso e, na verdade, eles estão se suspendendo essas atividades como grupo BTS, mas eles vão continuar suas carreiras solo. E eles têm um planejamento que possam vir a voltar como banda. Isso não é algo incomum nas bandas, né, dos K-pops, até dos J-pops também não é incomum. O incomum foi eles terem anunciado, né, geralmente não se anuncia, mas devido à importância que eles têm, né, a relevância e o dinheiro que eles promovem, eles tinham realmente que dar uma satisfação de algo assim, né, que para os fãs mais avisados foi muito inusitado. Aqui na mídia japonesa, resumindo, né, a agência deles tentou aqui dar uma passada de pano na declaração deles, e eles declararam coisas sobre o sistema K-pop que foram críticas. Então depois, no outro dia, hoje, né, a agência deles vai dar uma passadinha de pano. A TV japonesa de manhã estava mostrando a trajetória deles do ano passado para cá. E a última atividade grande que eles tiveram foi aqui, quando eles estiveram com o presidente Joe Biden. E eles foram pedir aqui para que falar sobre os crimes de ódio e discriminação anti-asiáticos. Falar para que isso pare, né? Como se fosse um pedido, praticamente um protesto, para que pare esses crimes contra os asiáticos lá, né? Mostra, né, quando eles foram para a ONU,
o presidente da Coreia do Sul levou os meninos dele para a ONU, então já estavam envolvendo eles politicamente. E os BTS foram assim pro topo do mundo. Foram aqui na Casa Branca, foram fazer a declaração deles, fizeram em inglês essa declaração. Encontraram com o presidente Biden. Tem uma tabela que eu vou deixar aqui para vocês do que a TV japonesa estava repercutindo. Foi a última atividade oficial, né, em que eles estiveram juntos e de grande relevância para um grupo, principalmente um grupo K-pop. A gente fica pensando, será que foi o dedo podre do Biden que azedou tudo? Porque eles estiveram fazendo uma turnê, né, recente nos Estados Unidos. Alguns deles se envolveram em algumas polêmicas que a gente não sabe se é especulação ou é verdade. E muitos brasileiros que foram lá conferir o show deles, foram prestigiar, falaram nos comentários assim que eles viram que o grupo estava notavelmente exausto, esforço sobre-humano para fazer aqueles shows. O dinheiro compensa? Pode ser que compensa, eles estão aí saudáveis, né, e gerando ali bilhões para o seu próprio país, e eles têm uma boa conduta. É muito difícil uma banda com tantos membros ter assim uma amizade tão bonita, né, sem escândalos. E a crítica que eles têm é a crítica à indústria, não é uma crítica um ao outro. Não vai nada pro lado pessoal, é sempre pro campo profissional. Então, eles são exemplares nessa questão. Será que a nova direção do BTS não tem a ver com esse senhorzinho aqui e com a ideologia dele? Vamos ver, né? Saiu uma outra notícia no outro site dizendo que a BTS vai se separar devido ao líder RM ser mandão. Jungkook, J-Hope, falando meio japonês, né? E Kim Tae-young estão se sentindo excluídos apesar da maior popularidade. Então aqui o BTS anunciou um hiato indefinido após o vídeo, né, Festa 2022, deixando o ARMY, que são os fãs, em crise, mas garantiu que não está se separando. Mas, no entanto, temos notícias piores agora, que ser a principal razão por trás de tudo. Quando eu vi a declaração dele, parecia realmente isso. E aqui fala do porquê, por causa da declaração dele. A banda declarou que entraria em um hiato indefinido após o evento. Eles estão se separando, eles precisam se concentrar sobre si mesmos e na carreira solo. Aí, o que o RM disse? Para mim, era como se o BTS estivesse ao meu alcance até o On e Dynamite, mas depois de Butter e Permission to Dance, eu não sabia mais que tipo de grupo nós éramos. Aí ele fala que o grupo perdeu a direção. Aí ele continua, né? Sempre escrevo letras que eram importantes para mim para dar uma mensagem, mas isso acabou. Eu não sei que tipo de história nós devemos continuar agora. E aqui fala coisas bem interessantes, o posicionamento dele dentro do grupo, que por ele ser fluente em inglês, pareceu que ele começou a falar pelo grupo no mundo, né? Ele se sente mais culpado ainda, mas a questão é que ele perdeu a direção do que é o BTS, eles não sabem mais o que são. Passaram esses 9, 10 anos, né, juntos, trabalhando, e eles acham que a indústria do K-pop não ajuda, não amadurece eles. Então agora eles já estão cheios de dinheiro, né, gente? Eles querem viver. Um deles tá querendo namorar lá a Blackpink e não deixam, sabe? Ficam muito em cima. Deixa os meninos namorar. Eles querem namorar, deixa namorar, meu. Aí, de repente, eles querem constituir família e tudo mais. E tem uma coisa também com respeito ao RM, ele sempre falava, como está aqui destacado. Creio eu que depois disso eles podem ter tomado gosto pela política. Quem sabe vai ter um BTS futuramente aí como presidente da Coreia do Sul. Pode ser, né, gente? Mas para isso eles precisam constituir família. E eles já estão com quase 30 anos e nem namorar, eles não namoram. Então eles estão dando essa virada aí na carreira deles. E é uma decisão, né, que eles estão tomando justamente no ano em que um deles vai ser convocado para ir para o exército. Tem uma outra página que fala da questão da China. Por que eu estou linkando uma coisa com a outra? Porque a China é uma grande indústria. E a China ela tem muita influência nos Estados Unidos e principalmente com este presidente atual. Então a gente sabe, eu tenho
canal de cinema, roteiros, muito por dentro dessa questão de Hollywood. E a gente sabe que a China manda ali em Hollywood hoje, e a China também tem uma indústria de cinema que é independente do mundo. Eles conseguem se manter só dentro da China, porque é muita gente. O BTS, assim como os K-dramas, eles enfraquecem muito o sistema político chinês e norte-coreano. Então aqui tem uma notícia que fala sobre a repressão ao K-pop. A gigante de mídia social da China bane a conta de fã do BTS. Eu acompanho essa mídia aqui da China Weibo, tem muita coisa interessante lá. Eles perderam, que foi no ano passado já, que tá, né, o Butter. Eles baniram o clube, mais de 1 milhão de seguidores. E assim, eles tiveram uma certa perseguição com o BTS. O BTS não é muito bem visto lá. E é claro, a Coreia do Sul, ela é capitalista, é democrática, ela é praticamente cristã. Tá igual o Brasil, assim, né? Aumentou bastante o cristianismo lá. Então, essas são coisas assim que os fãs podem ver só pelo lado do entretenimento, pelo lado pessoal, artístico. Mas a política não vê isso. Eles veem o que eles representam, o que eles acreditam. Meninos que têm nomes e lares cristãos, que moram num país capitalista e que têm, né, uma estética e toda uma ideologia, digamos, por assim dizer, totalmente diferente da China e da Coreia do Norte. Então tem muita coisa envolvida aí, por mais que as pessoas olhem as coisas de uma maneira romântica, as coisas não são românticas. Também teve um outro de 2020, em apuros na China por comentários de guerra na Coreia. Então esse embate já está vindo já, desses anos para cá recentes. Também fala sobre algumas notícias da The Korea Economic Daily. A HYBE teve uma queda de mercado grande depois que a BTS declarou a suspensão de suas atividades em grupo. Mas eles vão investir em suas carreiras solos. Que a gente fica na dúvida, eu principalmente vejo o lado tanto político quanto o lado do entretenimento. Essa parada é realmente algo deles, ou se eles vieram dos Estados Unidos com esse senso crítico. Porque quem tem esse senso crítico são os americanos, são o pessoal ocidental de esquerda. Eles têm esse pensamento em relação à Ásia. Eles não estão aqui na Ásia para saber como realmente as coisas funcionam, sendo que eles têm uma indústria muito pior, 1000 vezes pior. Mas eles gostam de criticar e de fazer a cabeça dos outros justamente porque eles estão perdendo muito dinheiro. Eles não têm essa boy band que gera assim, bilhões de dólares, e os seus filmes também estão cada vez piores, e se eles quiserem audiência eles vão ter que voltar às raízes judaicas cristãs, e eles não querem. E o BTS não é um grupo que eles conseguem manipular. Mas se vocês forem ver, tiveram esse embate com a China nesses anos de pandemia, e eles foram para os Estados Unidos. Uma atividade deles grande foi ter falado com o Biden, foi o top ali, e depois que eles retornam de tudo isso, eles anunciam parada. Geralmente nos grupos K-Pops, quando anuncia esse ato, é para acabar mesmo com o grupo, né? Como o grupo. Então eles estão dizendo que eles vão continuar suas atividades individuais. E como grupo pode ser que um dia eles voltem, eles vão voltar reformulados, vão voltar mais fortes, mas que por enquanto eles estão perdidos, não sabem nem quem eles são e precisam descansar. Isso já está abalando ali a economia. Tem não sei se eu vi na TV ou vi aqui numa outra notícia que diz que essa notícia veio na pior hora para a economia da Coreia do Sul. Ontem, por coincidência, eu fui dar uma olhada nas revistas japonesas, eu vou deixar até aqui para vocês. E nas prateleiras ali das revistas, eles já tinham recolhido as revistas do BTS, colocado numa prateleira à parte, tudo aglomerado, colocado de um outro grupo. Eu até coloquei no YouTube também, vídeo, né? Filmei isso, qual que é o outro grupo ali, os Stray Kids, acho. Já substituíram, porque o japonês é assim, ó, rapidinho, esse negócio aqui para mudar, a fila anda, eles, né, é capitalismo, eles querem dinheiro. Então aqui eles já substituíram, deixaram só uma revista do BTS ali em destaque, as outras tudo recolhidas na outra prateleira, e daí um outro grupinho que está com sangue nos olhos já ali, todas as capas das revistas. Então assim, a indústria do K-pop é grande, né? São vários e vários, né, meninos e meninas, e não se sabe se daí para frente
a onda coreana que tomou o mundo vai esfriar ou se eles têm substância em vitamina o suficiente para permanecer. Eu sei que aqui no Japão eles já estão fazendo de tudo já para tentar remediar alguma coisa que possa vir baixar a audiência. Estão com projetos de ótimos filmes, estão mirando no Oscar, estão com grandes investimentos na área do cinema e na área da música para este ano. Então é isso, gente, era isso que eu queria comentar com vocês sobre essa suspensão de atividades do BTS como grupo, mas a declaração que eles vão seguir carreiras solos e eles ainda não tocaram na questão do exército, eles vão servir o exército. E na TV japonesa, também vou deixar aqui, mostra algumas declarações deles e também sobre a questão do exército, né, se a Coreia do Sul vai mudar por causa deles. A questão deles terem que servir o exército, ou se pode ser opcional ou se realmente vai ser obrigatório. A TV japonesa está insistindo mais nessa tecla do exército. Então é isso, gente, que eu queria passar para vocês. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa o sino das notificações e eu aguardo vocês para um próximo vídeo.